Santo Espírito de Deus, hoje, especialmente hoje, neste dia 26/7/2028, nós reconhecemos, meu Pai, diante de Ti, as perversidades e idolatria que abrimos com o nosso nascimento e por falta de conhecimento, nos achegando a idolatrar, a curiar, a especular e até mesmo a fazer esse tipo de atos que vai ser citado aqui. Mas te pedimos humildemente, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe por esses portais que os nossos antepassados, que os nossos avós, que os nossos pais e até mesmo nós abrimos, e talvez os nossos filhos. Mas abríamos quando nós não tínhamos conhecimento. E nós pedimos hoje, eu particularmente peço a Deus, hoje, me perdoe, porque eu fiz isso sim na minha mocidade, como muitas pessoas que eu conheço. E a pedido, irmãs e irmãos do Pão Diário, bom dia para você, você está bem? Louvado seja Deus pela sua vida. Deixe-me tocar nas suas mãos agora pela fé. O Espírito Santo que está sobre mim, que me ungiu, manda eu ungir as suas mãos, e tudo que você tocar, o Senhor dos Exércitos cura, repreende, abençoa e prospera nesse dia de hoje. Assim como me pediram para trazer aqui um pão diário falando sobre simpatias. Simpatias, biblicamente falando, ela tem um eficaz no mundo espiritual como a idolatria. A idolatria, por sua vez, ela arrasta o quê? A feitiçaria. E tudo isso, minhas queridas aleluiadas e meus queridos aleluiados, abomina os olhos do nosso Salvador. Porque é verdade que Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos com o homem na terra. Ele só quer tão somente que nós creamos, que nós tenhamos a nossa confiança baseada especificamente nele, na palavra e por ele. Mas no livro de Gálatas, você encontra também inúmeras passagens no Velho e Novo Testamento. Mas Deus me deu aqui Gálatas capítulo 5, verso 20, que fala sobre isso, que quase todas as pessoas abriram este portal. E se você ainda não especificou essa janela, hoje é o dia de você fechar ela. É para o seu bem, assim como eu mesmo fiz uma autoanálise de mim, nessa madrugada orando sobre essa passagem, e Deus me levou aí aos meus 18, 20 anos, que eu, normalmente achando que era normal, ignorância cega, espiritual, eu comprava inúmeras revistas, eu ganhava, eu ia na banca de jornal, bisbilhotar e saber qual era a simpatia mais eficaz. Mas isso é abominável a Deus. Peça perdão com excelência, examine as escrituras e principalmente essas janelas que foram abertas e o que você usou para fazer. Porque esses amuletos tem que ser o quê? Repreendido. Você repreende o ato e os amuletos que foram usados na questão da simpatia. É todo um processo. Gálatas 5:20 diz assim: a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Isso tudo são obras da carne, ou idolatria do homem. Tudo isso nos afasta da grandeza de Deus. E o Senhor, por sua vez, ele abomina o ato em si, porque traz o que? Uma adivinhação, e você passa a acreditar naquele amuleto, em vez de acreditar na palavra. Você passa a dar crédito à feitiçaria, porque a pessoa que está ali lendo esse tipo de coisa, como horóscopo, bola de cristal que não existe, tudo isso você vai ouvir daquela pessoa que está manuseando essas artes, e a palavra muitas das vezes vem de acordo com o que você está passando. Por quê?
porque há espíritos que nos ronda e eles vê muitos atos nossos do passado. Pode ver, irmãos, que nenhum bruxo, ele joga as cartas, ele tira ali a sua varinha de condão, a sua bola de cristal para falar para você que você vai prosperar na frente, mas só vê o seu passado, vê só o que você passou, o que você sofreu. Por quê? Porque o diabo, ele se alimenta do nosso passado sujo, do nosso passado que não foi bem resolvido. E isso, quando a gente se converte, que confessamos as nossas práticas de simpatia, de idolatria, de feitiçaria, de erros no comum acordo, o Senhor pega isso tudinho, lança num mar chamado mar do esquecimento e pisa em cima. Ele não existe mais. Por quê? Porque você passa a ser um novo ser. Passa a ser uma criatura lavada, remida, consagrada, honrada e abençoada pelo sangue de Jesus. Aí você vai o quê? Você vai dar crédito à palavra do Senhor. Se está escrito aqui, você pode crer e tomar posse. Agora, se não tivesse, foi a voz do homem em si, aí você tem que examinar as escrituras com mais veemência. Mas quem no passado não abriu aí um ato de simpatia? Na minha cultura mesmo, quer dizer, na minha terra, havia um procedimento de espetar uma faca num pé de bananeira. Eu lembro que eu fiz. Espetar uma faca no fundo de um cabaço e pendurar ele de ponta cabeça 7 dias embaixo de um pé de árvore. Se as 7 gotas de água caíssem e fizesse aquele buraquinho bem profundo, é porque estava demorando chegar a pessoa que era destinada a você. Repara como o diabo é. E a gente fazia aquilo ali, era um ato. Menina, tinha pessoas que, meu Deus, passava dia e noite pastorando aquela água pingar, para você ver. Isso são atos abomináveis ao nosso Deus. Tipo rosas, como ontem recebi aqui na minha caixinha de pergunta, que uma senhora, né, que hoje ela já é uma senhora, ela abria esses portais de ir até o mar, lançar rosas, né, consagrada para aquelas pessoas, para banhar o amor. Tudo isso são simpatia que a Bíblia chama de feitiçaria, irmãos. Não tem influência nenhuma na nossa vida, graças a Deus, porque hoje a gente é liberto. E a palavra do Senhor Jesus diz que para cada homem, cada servo de Deus e cada mulher de Deus, o Senhor Jesus deixou a sua pareia. E eles estão orando, ou elas, para encontrar você no tempo de Deus. Claro, para os solteiros, viúvos e divorciados. Se for da permissão do Senhor, e se Ele tiver mais um matrimônio, chegará até você no tempo oportuno de Deus. Não fique procurando desesperado. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, porque você procura muitas das vezes pela solidão que está vivendo ou pelos anseios carnais e lá na frente termina quebrando a sua cara, né? Como diz o bom popular. E quando as coisas de Deus têm para acontecer, acontece. Tinha uma vizinha, onde a gente morava lá na Paraíba, muito querida, uma pessoa muito idônea, mas ela era muito, muito, muito assim, idólatra. E uma certa feita, a gente tudo mocinha, né? Ela varrendo os terreiros, minha mãe inclusive a comadre dela, e no tempo das comadres, né? Ela varrendo o terreiro e passa um rapaz que tinha todo traço de cigano. Esse rapaz passou, viu ela pela primeira vez. Repare o que foi que aconteceu. Eu estou falando de uma história verídica que eu conheço ambos. E o rapaz passou no cavalo, num dia de sábado, jovem, moreno, desses morenos bem parecido com índio. Olhou para ela e falou assim: "Você sabia que você vai ser a minha esposa?" Ela riu. Ela começou a rir, ela não entendeu. E quando chegamos ali à noite na escola, que a gente estudava ali no Mobral, na escola, ela disse: "Vocês viram que o meu namorado passou e eu vou casar com ele?" E a gente começou a dar risada. E quando passou-se 15 dias, esse rapaz volta
da sua trajetória, a qual ele tinha passado pela primeira vez e passava no terreiro dela. Ele chegou na porta dela e pediu água. Ficou no cavalo, pediu água, ela deu água. E ele falou: cadê o seu pai? Ela falou: meu pai está trabalhando, agricultor, está na lavoura. Ele disse: eu vou esperar o seu pai porque hoje é o dia que eu vou pedir a sua mão em namoro. Para a honra e glória de Jesus, não houve simpatia, não houve nenhum tipo de idolatria, abuso, nada, irmãos. E o pai dela chega, ele diz: olha, meu senhor, eu passei aqui, quando eu vi a sua filha dentro da minha alma, eu tenho a certeza que ela será minha esposa. O pai dela disse: eu tenho filhas para casar mesmo. Chamou ela, disse: você quer estar namorando com esse moço, minha filha? Ela disse: sim, papai, para mim eu já conhecia ele há muito tempo. E passando-se, eu creio que foi 1 ano, ele começou a trabalhar, construiu um cantinho e volta para casar com ela. Nesse tempo ela já estava maior de idade. Ambos casaram, irmão, sem ter namoro, contato nenhum. Ele leva ela para a cidade dela, ou melhor, para a cidade dele, perdão. Chega, ela começa a trabalhar. Passam-se 3 anos, ela sofre com um problema renal. Obrigada a tirar um rim. E ficou com um rim. E mais adiante, passando todo o processo, ela engravida de uma bela jovem, para a honra e glória de Jesus, né, que hoje ela está na cidade da Bruxelas, essa jovem está em Bruxelas. E ela engravida, tem essa moça, e moral da história, eles estão juntos já com a idade boa, vivendo até hoje. O que eu aprendo com isso? O que está destinado para nós, vem até nós. É só a gente confiar, a gente crer e ter a certeza dentro de nós daquilo que a gente busca e espera. Não ficar dando cabeçada, abrindo portais, abrindo janela, gastando dinheiro para saber o rosto, quem vai vir, quem não vem para mim. Ou seja, ela está casada, a filha dela está em Bruxelas, casou ano passado, conheceu o marido hoje, conheceu em um evento que teve. Ela trabalha com eventos. Ela foi para esse evento, chegou lá, viu esse jovem, já um senhor, e bem parecida com a história da mãe dela. Ele é de lá de Bruxelas e ela é daqui do Brasil, inclusive de João Pessoa, e estão casados. E outro dia eu conversei com ela, eu digo: meu Deus, aí é amor verdadeiro. Ela te amo ele como se fosse a primeira vez. Tá velhinho, já de cabelo branco, mas é o amor que Deus me deu, respeito. Isso sem ser crente, viu? Não são crentes, mas tem respeito, tem amor verdadeiro. Por quê? Porque foi a pessoa que estava destinada para ela e para ele. E Deus fez com que ele passasse naquele caminho, que não era o caminho dele, para encontrar com ela. E ele teve o ato de pedir o pai e deixar a mão dela ali reservada. E ela teve a paciência e a perseverar de esperar. Então, nós aí do passado, que abrimos esses portais, irmãos, muitas das vezes as vidas estão hoje engatadas, ou até mesmo dando cabeçada por causa disso. Você pode achar que é uma besteira, não é. O mundo espiritual, ele fala, o mundo espiritual, ele ouve, o mundo espiritual, ele absorve, o mundo espiritual, ele assemelha tudo. E eu pedi perdão, missionária, porque eu era viciada em horóscopo. Graças a Deus que Jesus me libertou. Hoje eu tenho vergonha quando eu chego para Cristo e digo: meu Deus, eu não podia ouvir, Senhor Jesus, as revistinhas do João Bidu. Meu Deus, me perdoa, meu Pai. Era o tempo da ignorância. Horóscopo, vela pingando na água, o nome escrito debaixo do pé, a fotografia para ver se Deus revela. Irmãos, tudo isso são feitiçaria do inferno. Se a sua vida hoje sentimental não está fluindo, pergunte a Deus e a você mesmo que você plantou lá na mesa da pessoa que arriou as cartas. O seu dinheiro que você levou para aquela leitura, ele está lá, viu? Você tem que arrancar do mundo espiritual, consagrar com o sangue de Jesus, pedir perdão e fazer um jejum pela sua vida sentimental, pelo menos de 3 horas semanal.
em nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus já te perdoou, mas o diabo ele não esqueceu do que você fez, do que você abriu. Então pega o que está na mão dele, repreenda, joga no mar do esquecimento e fecha esses portais, pelo amor de Cristo, é para o teu bem. Tudo aquilo que não está dentro do coração, do princípio de Deus para a nossa vida, se torna idolatria. Para a glória de Deus. Isso é o fato de quem crê e busca esse negócio de simpatia. Deus não trabalha com simpatia, Deus trabalha com a verdade, Deus trabalha com a palavra dele, com o espírito de verdade, para a glória do Senhor. E os aniversariantes do dia de hoje, que Deus te abençoe grandemente. Senhor Jesus Cristo, perdoa a nossa ignorância. Perdoa, Senhor Jesus, por muitas das vezes que a gente abriu portais, Senhor, sem conhecimento, até mesmo por curiosidade, Pai. Tem misericórdia. Abençoa as nossas vidas, Senhor, familiar, os nossos filhos. Não sabemos que eles fazem essa prática, Senhor, mas que o Senhor perdoe, porque às vezes já está no consciente do pai, passa para a filha, passa para a mãe e assim sucessivamente. Mas nós, como servas e servos de Deus, destruímos essa prática do inferno hoje. Todo espírito de idolatria, de adivinhação, de simpatia, de horóscopo, seja queimado. Toda perseguição do diabo, porque o diabo começa a perseguir pessoas, muitas das vezes nas áreas sentimental, por causa das legalidades do passado. E as pessoas não se dão com relacionamento nenhum. Por quê? Porque abriram janelas, muitas das vezes não entendem. Muitas das vezes não identifica o que foi oferecido ali para que você tivesse ou arrumasse um amor, até tomasse o homem ou a mulher de alguém. Né? Pode ter usado ali rosas, perfumes, lingerie, até o sangue impuro da menstruação, o calçado, fio de cabelos, absorvente. Você olha, preste atenção o que foi que você usou, que é para arrancar direitinho do mundo espiritual das trevas, trazer a luz, pedir arrependimento. Eu me lembro do que eu usei, já hoje eu listei aqui tudo, consagrei ao Senhor dos Exércitos, repreendi aqui na terra, no espírito, no fogo, na água, e coloquei dentro da água, desmanchei e joguei no fundo do esquecimento, para a honra e glória de Jesus. Quando a gente se arrepende, pede misericórdia a Deus e Ele nos dá misericórdia, mas não vamos mais abrir esses portais. Hoje não tem mais ninguém inocente. Ou você serve a Cristo verdadeiramente, ou você vai ficar levando pancada do inimigo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a luz da palavra. A verdade é nós nos arrependermos, ter conhecimento que Cristo vê todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas, e muitas das vezes Ele está esperando a nossa ação para nos arrepender e reconhecer que erramos. Amém? Fica na gloriosa paz do Senhor, tenha um dia glorioso e Cristo é conosco.